Ok. Então a aula de hoje é a aula sobre Romanos 1, versículos do 21 ao 24. Diego, começa orando para a gente? Começa orando? Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma manhã, obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome. Ajuda a nossa aula, para que seja no nosso coração e que continue a passar por esse caminho para destruir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos dê direção então para a gente estudar a carta aos Romanos. Então vamos lá, na aula passada a gente falou sobre a ideia da. A gente na verdade finalizou falando sobre o juízo de Deus, que seria entregar os homens. Lembra dessa ideia? Então, diante desse conceito, né, assim, talvez eu tenha dado até uma pista no caso, né? Mas o que vem, por exemplo, na sua mente quando você pensa na ira de Deus? Aí você tenta aí abranger tudo que você pensa na ira de Deus, o que vem à sua mente, por exemplo? Vingança, justiça. Mas como assim é? Como é que seria a execução da justiça? Uhum. Mostrando que eu acho que o homem não tem noção do quanto ruim ele é e ele vai acabar vendo como ele é. Então, mostrar para o homem quão ruim ele é. O que mais? Quando pensamos em ira de Deus, em que a gente poderia ver na Bíblia essa execução da ira de Deus? Uhum. Tá o quê? Quando Deus priva o homem da sua graça, da sua misericórdia, você não deixa ela ir. Diz que ele permanece embaixo da ira. Diego, abre aí então, 1 Tessalonicenses 1:10. Gisele, abre aí então Romanos 13:4. 13:4. Vai, Diego, pode ler. 1:10. Se guardares no céu, é seu filho, aquele que ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus, que no livro da ira do mundo. Então, o primeiro conceito de ira que a gente vai pensar hoje, na verdade, sim, só para discriminar, a gente vai pensar no que a gente está vendo em Romanos 1, tá? Então, aí o Aristóteles vai pontuar a ideia de três formas de a gente enxergar a ira de Deus na Bíblia, né? Ou na sua execução. Como é que seria essa execução ou essa manifestação da ira? Então, a primeira ira, então, é a ideia da ira vindoura. Justamente aquele juízo futuro que virá sobre todas as nações. Certo? Esse é o primeiro conceito. Segundo conceito, e aí, Romanos 13:4. Porque nela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em mão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, o que seria isso daí? Então vai ser um castigo para quem faz o mal. Vai ser um castigo. De que forma? Romanos 13:4. De que forma está sendo aplicada essa justiça aí? Você leu aí, por exemplo, a ideia de que quem é que traz a espada? Deus. Não, quem é que traz a espada não é Deus. Porque a ministro de Deus tem que chegar mais para trás. A autoridade são ministros de Deus. Então, a autoridade, no caso, é uma forma de aplicação da justiça de Deus, ou da ira de Deus contra o mal.
E aí John Stott vai pontuar essa ideia, que Paulo vai tratar mais à frente em Romanos, uma administração pública da justiça. Então a gente entende que o Estado, por exemplo, né? O Estado não o Estado do governo, do Estado, mas o Estado, a máquina pública, vamos colocar assim, ela é uma autoridade, na verdade ela é uma instituição que Deus incumbiu de autoridade para executar a sua ira acerca de determinados assuntos. Então, para todo mal que se ocorre em sociedade, o Estado ele foi incumbido de autoridade para aplicar essa ira de Deus. Sabe o que eu falo interessante sobre esse versículo? Se não me engano, é John Piper que fala até de uma possibilidade para pena de morte. Por exemplo, o texto vai dizer aí, né, que ela traz a espada porque ela é vingadora do mal, né? E esse mal é o mal na sociedade. E a ideia da espada é uma ideia de conflito, né, de luta, mas pode ser também uma ideia de morte. Então é uma coisa interessante, né? E a terceira que a gente está vendo agora é justamente o que a gente falou no final do ano passado. E aí o John Stott vai colocar um termo que eu achei muito interessante, que é a não intervenção. O que você acha que seria essa ideia da não intervenção de Deus? Eu acho que é o que ele falou, né? Que Deus não vai nos misericórdia de Deus. Ele vai ser muito entregue quando trabalha essa dispensação da terra. A ideia da não intervenção de Deus, ela já no tempo presente. No tempo da graça, que é hoje, no sentido de que Deus ainda está aplicando a sua graça aos pecadores, o fato de Deus não intervir na condição do homem pecador significa a aplicação da sua ira. É justamente o que a gente vai ver no texto de hoje. No final da aula passada, a gente comentou sobre a ideia de que Deus entregou tais homens. Lembra disso? Deus entregou tais homens aos seus próprios caminhos, para andarem nos seus próprios caminhos. Ele vai pontuar em alguns. São três, na verdade, quadros ali que ele vai colocar. E nesses três quadros, a coisa em comum é justamente essa: Deus não intervindo no homem, Deus entregando o homem para andar nos seus próprios caminhos. Então, a gente vai caminhar justamente nessa ideia da não intervenção, que é o pior quadro possível, pelo menos assim, hoje, né, vou colocar assim, acerca da ira de Deus. Porque ela você não consegue enxergar, você não consegue ouvir. O John Stott fala sobre a ideia de que quando a gente pensa na ira de Deus, a gente pensa em várias coisas mirabolantes, né? No caso, por exemplo, a punição no inferno, sei lá, ele coloca o termo, né? Relâmpagos vindos do céu, coisas assim, astronômicas, né? Catástrofes. A gente pensa na ira de Deus dessa forma. Só que quando a gente pega esse texto no finalzinho do capítulo 1 de Romanos, ele vai mostrar que a ira de Deus, dessa forma como ele coloca, é catastrófica também. Mas a questão é que ela é silenciosa e invisível. E de que forma isso se revela? A gente consegue enxergar isso na vida dos homens que vivem de acordo com os seus próprios desejos. Isso é uma manifestação da ira de Deus. A ideia de que Deus não está intervindo na vida dos homens. Ele simplesmente entregou. Faça o que você quiser. Então isso é uma manifestação da ira de Deus. As pessoas às vezes não conseguem compreender. Vamos lá, por exemplo, para Salmos 81. Vamos ler do 8 ao 16 aí. Salmo 81, 8 ao 16. Salmo 81, 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho.
Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Aí vem o versículo que é o centro da nossa discussão, né? Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Aí ele vai continuar, né? Se meu povo escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, então ele vai demonstrar como é que ele agiria em favor do seu povo, se o povo escutasse. Mas interessante é que no versículo 12 ele fala: assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga seus próprios conselhos. Então, eu fico pensando assim, né? Você já imaginou se Deus entregasse a gente aos nossos próprios desejos? Acho interessante assim, eu lembro que há um tempo atrás, né, eu orava pedindo para Deus, né, Senhor, tem misericórdia de mim, sabe? Não me deixe andar nos meus próprios caminhos. E justamente esse texto vinha muito à minha mente, assim, Salmo 81, 12, né? Porque Deus, ele tinha uma hora que o povo queria tanto andar na teimosia, que Deus falava assim, então vai. Né? E a grande ideia é que isso não é que Deus está sendo bonzinho, na verdade Deus está demonstrando a sua ira. Né? Então, assim, para a gente pensar quão sério né, essa manifestação silenciosa e invisível, que é a ideia de Deus entregar aos nossos próprios desejos. E aí, quer falar alguma coisa? Não, essa não intervenção não é permanente. Ela pode ser interrompida. Pode. A partir do momento que você se converteu, significa que Deus ele interveio na sua vida. Então essa intervenção é para o homem que não tem o Espírito Santo, por exemplo. Um homem que ainda anda seguindo os seus próprios caminhos. Não, sim, mas esse ponto é muito estúpido, porque Deus não intervém na vida da pessoa. Mas aí ela se converte. Então, Deus interviu. Isso. Viu? Isso aí. Não, sim, mas Deus não estava na estágio. A gente fica entregue até uma hora que Deus fala, não, você é meu. Sim, mas eu acho que isso é. Deixa eu dar um bom dia aqui. Bom dia! Tudo bem, Aline? Bom dia, tudo. Tudo, seja bem-vinda, tá? Tá me ouvindo bem aí? Obrigada, tudo bem. Então, beleza. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, você me fala, a gente para aqui e conversa, tá? Tá bom. A gente está falando lá sobre Romanos 1, versículos 21 a 23. Aí o Diego perguntou aqui, a gente está falando o seguinte, que a manifestação da ira de Deus, vou ter que explicar só para você entender, senão não vai fazer sentido a aula. A forma de manifestação da ira de Deus, a gente tem essas três, né? A ira vindoura, a ira vindoura, que é a manifestação da ira de Deus no tempo futuro. A ideia da administração pública da justiça, que seriam as autoridades executando o juízo de Deus sobre a sociedade. E aqui a gente está falando sobre, hoje aqui em Romanos 1, a ideia da não intervenção de Deus na vida do homem, como uma manifestação da justiça de Deus, ou melhor, da ira de Deus sobre a nossa vida. E aí o termo que aparece na Bíblia, lá em Romanos 1, é que Deus os entregou. A gente viu a semelhança aqui agora no Salmo 81, tá? Dizendo que Deus deixou o povo andar na teimosia do seu próprio coração. E aí o Diego pontuou então a ideia de que essa intervenção ela não é permanente. Na verdade, ela é uma intervenção... Como é que foi, Diego? Essa entrega não é permanente, até o momento que Deus possa intervir na vida da pessoa. Uma pergunta. Então, não é permanente essa entrega. Né? Mas o interessante é que Paulo não está preocupado em pontuar questões particulares na vida da pessoa. Porque o propósito dele na carta, você vai ver lá quando ele começa falando de Romanos, a intenção dele até o capítulo 3 é enquadrar todo mundo no mesmo bolo. Percebe? Ele faz uma introdução na carta, ele fala para quem ele está escrevendo, que ele ama aquelas pessoas que ele nunca viu de Roma. E aí ele vai depois trabalhar os 3 primeiros capítulos para incluir todo mundo numa lista só. Qual é a lista?
na lista dos pecadores perdidos. Aí ele começa, capítulo 1, se não me engano, ele vai falar sobre a ideia de gentios. O principal foco dele é gentios. Aí no 2 ele vai fazer uma transição para os judeus. Ele vai fazer uma transição para os judeus. Ele vai falar sobre a vida dos judeus, sobre a lei de fato que foi revelada, eles tiveram acesso. E aí no 3 ele vai casar naquela afirmação lá no versículo 23, de que todos pecaram, né? Estão instituídos. Deixa eu ver se é o 3:23 mesmo, só para não confundir. Ó, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele vai mostrar então que todo esses povos, né? Seja gentios, seja judeus, todos os povos ali estão debaixo da ira de Deus. Até que Deus intervém. Até que nós somos justificados, aí vai tratar principalmente no capítulo 5 ali, justificados pela fé. Então, no momento que nós somos justificados pela fé, essa entrega acabou. Ela foi interrompida pela intervenção de Deus. Deus interviu com misericórdia na vida daqueles que se converteram. Então, nesse sentido aí que eu responderia tudo bem. É isso mesmo? Qualquer coisa você fala. Então, beleza. Entendeu, Aline? Entendi, estou acompanhando. Beleza, qualquer coisa tu fala aí. Então tá. Vamos ler então o texto de Romanos propriamente dito. Eu vou ler tudo, depois a gente vai picotando aqui para a gente entender. Romanos 1. Eu vou ler desde o versículo 18, só para contextualizar, mas a gente hoje vai trabalhar do 21 ao 24. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A gente viu então na aula passada a ideia de que essa revelação natural, essa revelação universal, ela é suficiente para a condenação, mas ela é insuficiente para a salvação. Então a gente viu justamente isso. Na revelação natural, que são as coisas criadas, na verdade, essa revelação faz com que o homem não tenha nenhum tipo de desculpa. Por exemplo, ele não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: mas eu não sabia que existia um Deus. Eu não sabia que o Senhor era o eterno, poderoso Deus. Entendeu? Ele nunca vai poder falar isso. Por quê? Porque há na revelação o propósito de Deus de tornar conhecido o seu próprio ser ao ser humano e fazer com que ele seja, portanto, indesculpável diante dessa realidade. Certo? Só que ela é insuficiente para salvar. E aí é que vem a graça, ou melhor, a revelação especial. A gente entende que é a palavra de Deus. Beleza, então vamos prosseguir. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nus em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou, aí a primeira expressão da entrega. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, só até aqui hoje. Beleza? A ideia, então, aí ele vai pontuar dizendo que o homem tem conhecimento de Deus. Aí eu pergunto, no caso, né? Que conhecimento de Deus seria esse que esses homens têm, por exemplo? Nenhum mais, então, né? Esse conhecimento, a gente está vendo pelo contexto, a ideia de que o conhecimento que está sendo descrito aqui é o conhecimento justamente limitado. É um conhecimento limitado àquilo que o homem consegue ver na natureza, não um conhecimento de Deus. E aí o legal é que o John Stott vai fazer a diferenciação, dizendo que Paulo ele vai pontuar mais à frente que o homem ele não conhece a Deus. Ou seja, quando ele fala que
tendo conhecido a Deus, ou tendo conhecimento de Deus, não é aquele mesmo conhecimento que ele vai falar lá na frente. Que a gente conhece a Deus em Jesus, ou através, ou a partir de Jesus. Mas esse conhecimento como sendo aquilo que ele acabou de tratar, das coisas que foram criadas. Então ele vai mostrar que esse conhecimento ele é limitado, como a gente tem pensado, ele é insuficiente. Só que com esse conhecimento limitado, esse conhecimento foi suficiente para levar o homem a praticar a idolatria. E é justamente a ideia que ele vai começar a tratar aqui. Ele vai mostrar como é que o homem, a partir desse conhecimento geral, ele muda a verdade de Deus para criar um outro Deus no coração dele. E a gente vai ver justamente a ideia na frente, ele fala de semelhança de imagem de homem, de aves, quadrúpedes e répteis, né? Então o homem vai mudando a verdade que ele conseguiu ver na natureza deliberadamente. O que significa isso? De propósito. Não é uma coisa que ele seja assim, eu sou inocente, eu não sabia, justamente o que a gente acabou de falar. Mas de propósito, ele enxergou algo na natureza e ele rejeitou de propósito a verdade de Deus. A gente às vezes acha isso meio esquisito, né? Eu acho interessante porque isso me faz pensar na minha vida pregressa, assim, antes de conhecer o Evangelho. Então, como é que eu era antes de conhecer a verdade revelada de Deus, que é a palavra, por exemplo? E eu sei que ao mesmo tempo eu sou enquadrado nesse quadro aqui. E eu fico pensando assim, cara, eu antes da conversão, a Bíblia diz que eu tinha conhecimento de Deus, podia olhar para o céu e para as coisas que foram criadas e saber que há um Deus e que Ele é poderoso, que são os atributos que nós vimos nos versículos anteriores. Mas o curioso para mim é pensar que, antes de conhecer a Jesus, por exemplo, eu de propósito calava a voz de Deus, vamos colocar assim, né? Daquele padrão moral que a gente tem dentro do coração. É curioso isso, né? Porque às vezes a gente não consegue se perceber nisso, né? Mas é como se fosse Deus olhando para a humanidade de cima e ele visse a realidade espiritual, que é justamente essa. Do homem de propósito rejeitando. Lembra a ideia que a gente viu, acho que 1 ou 2 aulas atrás? De sufocando a verdade. Como se uma verdade emergisse dele e ele sufoca essa verdade. Por quê? Porque ele quer andar conforme a própria vontade dele. E aí ele cria um Deus que se adequa. Isso. Ele cria um Deus e passa a adorar esse Deus, que é diferente daquele que ele viu naquilo que foi criado. Engraçado que isso é como se fosse realmente um movimento precursor daquilo que vai acontecer, da entrega. A mesma coisa que eu penso na ideia de Israel, por exemplo. Deus salva Israel, e você tem um povo já, no caso, que conhecia Deus. Um povo que, na verdade, não tinha somente uma revelação natural, mas tinha uma revelação especial, que era ali a palavra de Moisés, por exemplo, e depois a palavra dos profetas e tudo mais. Deus gira para esse povo e fala para eles, olha, eu salvei vocês, eu tirei vocês da escravidão, mas vocês continuam querendo andar na teimosia. Então isso é um movimento precursor que vai fazer com que Deus ele entregue o povo. É como se Deus estivesse retendo, como um pai, né? Que uma criança às vezes quer, sei lá, brincar na rua. O pai fala, não, não vai. Não, não vai. E daqui a pouco vai falar assim, então tá, vai. Aí ele toma uma pancada, alguma coisa assim, ou cai, se esborracha. Tá vendo? Só que é interessante que esses homens não são filhos de Deus. Então há uma diferença nessa ilustração. Aí ela não é tão boa. Tá bom? Então, vai começar então esse movimento de idolatria que Paulo vai falar aí no versículo 23. A idolatria ele vai falar sobre a ideia de mudar a glória de Deus. Eu coloquei uma nota aqui. O texto mostra a realidade espiritual, não que se vê externamente ou que se vê na vida de uma pessoa regenerada. É justamente a ideia de que quando alguém se converte, a ideia de que Deus não intervém, ela acaba. Quando ele intervém, começa a tratar da vida dessa pessoa. Então, isso é uma realidade espiritual geral. Então, nulos aí, vamos ver. O que seria essa ideia de nulos? Versículo 21.
Eles não deram graças a Deus, eles não glorificaram Deus como Deus, apesar de verem Deus na natureza, mas eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios, tendo seu coração insensato se obscurecido. O que seria essa ideia, então, para você de nulos aí? Pode falar, tá, Aline? Pode falar. Qual é a tua versão? Fala aí. Não, como é que está a sua versão? Sim. Isso. Seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então, seus pensamentos passaram a ser levianos. O meu aqui é nulo. O que seria, então, essa ideia de leviano nos seus pensamentos? Como é que você poderia descrever isso? Um exemplo prático, por exemplo. Acho que essa coisa mesmo de você começar a criar um Deus que se amolda das suas necessidades. Entendeu? Deturpar a revelação de Deus mesmo e começar a enquadrar ela dentro das suas necessidades. Sim, mas por que nulos, por exemplo? Fúteis. A gente começa a. O Oswaldo falou isso, isso é muito legal. Quando a gente não conhece Deus, a gente começa a achar que Deus é parecido com a gente. E aí, por ele não achar que isso é problema, quando você tem a fútil, é tudo a vontade de Deus. Entendi. O interessante, é interessante isso daí, esse ponto de vista. E cai justamente na ideia que a gente está falando sobre a ideia de criar um Deus, né? Então, quando ele vê esse Deus que não é como ele quer que seja, ele inventa um outro Deus. Aí ele pensa justamente nessa ideia, né? Não, acho que ele não está tão preocupado. Por quê? Porque ele deve ser parecido comigo. Tem que falar para o que você falou, né? Detém a verdade pela justiça. A verdade de Deus é uma, mas fala, não é isso aqui, agora não. Ele sufoca, né? Ele suprime aquela verdade ali pela injustiça, no caso. Mas olha só, é interessante, presta atenção comigo aí no versículo. Quando ele fala assim, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Lembra que Paulo aqui está no meio de uma sociedade, a gente pode entender aqui a sociedade greco-romana. Ô Aline, explica aí, Aline, o que seria o forte aí da sociedade greco-romana? Vai, fala aí, você é entendedora do mundo grego. Difícil, hein? Brincadeira. Eles eram idólatras, né? Tinham vários deuses. A sociedade voltada para a vaidade, para o ego. Também estudiosos também. Que eu lembre, era isso. Eram muito idólatras. Mas, por exemplo, quando você pensa no mundo grego, o que você pensa? Em termos de raciocínio, o que vem à mente? Razão, né? Sim, mas vem a ideia dos filósofos, correto? Então, Paulo está falando por uma época onde a influência grega, né, é muito grande. A gente lembrou aqui que quem está dominando nessa época aqui é Roma, certo? Roma era o grande dominador, era o Império Romano que dominava a maioria dos povos ali do Oriente. Então, Paulo vai colocar a ideia de que ele está falando para romanos, mas só que é um povo extremamente influenciado pela cultura grega. Por isso você vai ter até a questão dos judeus helênicos. Lembra dessa ideia? Que eram justamente os judeus de fala grega, de influência grega.
E essa influência grega partia também dessa ideia da filosofia. Então, Paulo também está tratando de uma questão filosófica, vamos colocar assim, certo? Então, quando ele fala lá da ideia, eles se tornaram nus em seus próprios raciocínios. Muito provavelmente, ele está pegando esse gancho da ideia da filosofia, daquela ideia de pensar sobre as coisas e traçar uma razão à parte de Deus, ou à parte do Deus verdadeiro, pelo menos. Ele vai colocar que isso é inútil. Então, eles se tornam, esses homens no caso, né? Eles se tornam inúteis, fúteis. Tipo assim, o raciocínio dele não serve para nada. Por exemplo, quem você vê hoje que é um bom filósofo? Quem você respeitaria, melhor, quem você apontaria como um bom filósofo não cristão? Pondé. Sim, quem mais? Mário Sérgio Cortella, né? Ele é ateu? Aqui no Brasil tem aquele Leandro Carnal, né? Fala de novo, Aline, não entendi. No Brasil tem aquele Leandro Carnal, né? Não sei se ele é filósofo. Sim, tem o Leandro Carnal, Ele é ateu, com certeza. Mas sabe o que é interessante? É que justamente esse conhecimento que vem dos homens, quando ele é afastado de Deus, ele é um conhecimento inútil. Ele é um conhecimento que a Bíblia chama de inútil. Não serve para nada. Por quê? Aí a gente volta algumas aulas atrás, até naquela primeira aula que a gente deu esse ano, a ideia do pressuposto, que eu tanto tenho falado aqui, quando eu entendi, para mim foi uma coisa que modificou muito a minha cabeça. Porque tudo tem a ver com uma cosmovisão. Lembra dessa ideia? Se eu tenho um pressuposto, o que seria pressuposto? Tá, mas escorre mais dele. Um pressuposto. Eu diria uma fé básica, né? Uma crença mais básica e fundamental acerca de qualquer coisa. Só que Deus existe. É um pressuposto. Pressuposto fundamental que norteia as suas decisões na sua vida. Tá? Deus é santo. É um pressuposto. Se eu tenho um pressuposto correto, com um raciocínio, e aí a ideia que o texto usa, né? Raciocínio. Está dando para ele aí. Está dando para ele aí? Tá sim. Tá? Então, se eu tenho um pressuposto correto, um raciocínio correto, eu vou chegar ao quê? Eu vou acertar, certo? Então, eu vou chegar na conclusão correta. Vou botar aqui. Conclusão. Correto. O que acontece hoje, por exemplo, com essa ideia dos filósofos, e como sempre aconteceu anteriormente? Muitas vezes, quando eles fazem o raciocínio deles, o raciocínio não é ilógico, é um raciocínio lógico. E muitas vezes é um raciocínio correto. Mas qual é o grande problema deles? É isso aqui, ó. É a ideia do pressuposto. Eles partem do pressuposto errado. Por exemplo, qual seria o pressuposto que o Leandro Carnal, por exemplo, ele parte? Que Deus não existe. Então ele é um ateu, por exemplo. Então ele parte do pressuposto errado, mas ele faz um raciocínio correto. Quando você pensa com ele, você fala assim, faz sentido o que esse cara está falando. Só que o problema é, ele parte de um pressuposto errado. E, consequentemente, ele chega a uma conclusão errada. Então ele olha para a Bíblia e ele pensa o que é da Bíblia. Não é a palavra de Deus, é a palavra de homens. Isso é um pressuposto errado. Então ele não consegue olhar para o texto como sendo algo que veio das mãos de Deus. Ele só consegue olhar para o texto como sendo algo dos homens, ainda que seja valioso, tá?
a Aline citou o Karnal, porque ele é um cara que, volta e meia eu tenho visto alguma coisa dele, até porque lá no seminário tem que fazer alguns trabalhos, me desculpar, né? Tem que ficar ouvindo ateu, é complicado. E aí, ele tem um respeito pela Bíblia, ele tem um respeito pelo cristianismo, entendeu? Ele foi muito influenciado, os pais eram religiosos e tudo mais. Mas ele justamente faz isso. Ele não consegue olhar para a Bíblia como um livro de Deus. É uma fonte de cultura, é uma fonte de valores, mas para ele não vem de Deus, porque Deus não existe. Certo? Mas o que Deus, ao olhar para um homem como esse, pensa? Ou descreve, né? Ou determina? Que esse raciocínio dele não serve para nada. Por quê? Porque ele esqueceu justamente a parte fundamental. Porque todo conhecimento vem de Deus. Todo conhecimento foi dado para a glória de Deus. Tudo que existe para a glória de Deus. Se eu pego essas coisas e mudo o local ou a direção dessas coisas, se torna inútil. Por quê? Porque as coisas são dadas para um propósito definido. Qual? Dar glória a Deus. Glorificar a Deus. Tudo que existe para glorificar a Deus, seja conhecimento, seja as coisas que eu recebo, mantimento, família, tudo foi feito para glorificar a Deus. Se eu pego essas coisas e dou um outro destino a elas se tornam insignificantes, inúteis, fúteis. É justamente a ideia do texto. Eles se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. É inútil, não serve para nada, aos olhos de Deus, no caso. Correto? E aí vai dizer, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Aí você tem justamente a ideia dos homens que eles são exaltados por terem um conhecimento. Esses homens, eles têm esse conhecimento, né, de história, das ciências e tudo mais, e eles inculcam-se por sábios, ou seja, eles se entendem como sábios. E muitas vezes a sociedade também entende eles dessa forma. Só que aí, a grande questão é como Deus os vê. Deus os vê como loucos. Por quê? Porque eles, tendo a verdade de Deus na cara deles, eles rejeitam aquilo que é fundamental para fazer o que eles querem, para seguir o seu próprio coração. Aí eles se acham sábios, só que Deus vê eles como loucos. É o temor do Senhor. Então, Aline, o Diego falou aqui, né, que Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o princípio do saber, o início, né, vamos colocar assim, a ideia de você começar a saber alguma coisa parte de um pressuposto, que é justamente a ideia do temor do Senhor. Então, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ou seja, o coração deles, que já é insensato, cada vez mais vai sendo escurecido, né? Tomado de trevas. A ideia é basicamente essa, né? Cada vez mais imerso em trevas, o coração desses homens. E aí, é claro, não são só filósofos, ele está colocando todo mundo aqui nesse pacote. Mais especificamente os gentios, tá? Por não terem aí a revelação de Deus. Vamos prosseguir. Ele vai dizer que mudaram a glória, versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E a ideia, a gente falou agora há pouco, né? De que ao invés de adorar o Criador, o homem criou deuses. Engraçado, né? Ele é a criatura que foi criada para dar glória ao Criador. Só que ele não gostou do seu Criador. É como se fosse aquela ilustração que ele vai usar mais para frente, né? Você tem um vaso lá de barro que foi feito pelo olheiro. E aí ele olha para o olheiro e fala assim, eu não gostei de como você me fez, eu não gosto de você. Tipo, dá licença. Sabe? Mas não tem como. O único Criador que existe é Deus. Aí ele cria um outro Deus. Como é que pode isso, né? A criatura criar outro Deus? Sobre isso, eu vejo assim, você vê que o homem criou esculturas, sempre bem ligado. Essas outras adorações bem ligadas a coisas que eles podem ver. Eu acho essa necessidade que o homem tem de palpar, de ver. Ele não consegue, às vezes, entender que ele não consegue ver Deus. Ele
Ele não consegue ver Deus na natureza como sendo esse Deus. Então, vejo isso muito assim, como ele, o homem tem necessidade de criar para poder enxergar. Eu também coloquei isso daqui, a ideia de que ele precisa de uma coisa palpável, né? Ele não consegue caminhar sem alguma coisa palpável e por isso ele cria. Mas uma coisa que eu acho interessante, pelo menos no texto, é que ele cria e o propósito principal não é para que ele possa palpar, é porque ele quer um Deus que seja parecido com ele. Ele quer um Deus que deixe ele andar, sabe, na sua própria vontade. Então aí ele cria essas coisas. Ele cria as regras. Sim, ele cria as regras. Eu já tenho muita religião. Então, eu sei que cada religião que eu fui tinham coisas palpáveis e regras totalmente diferentes. Então, cada religião tinha sua regra. Uma coisa interessante a gente fala, né, sobre essa realidade, né, do homem criado por Deus. Mas é interessante que até no nosso contexto, né, de igreja evangélica, eu fico pensando, né, até anotei aqui para a gente pensar nisso. Será que a gente não cria um Deus para a gente mesmo? O pastor Gesiel costuma cantar uma música que acho que é do Leonardo Gonçalves, né, que fala sobre essa ideia de será que eu estou adorando ao Deus verdadeiro? Uma coisa assim. Ou a imagem dele que criei. E aí eu vou fazer uma pergunta para a gente realmente debater, né? Como é que você enxergaria aí essa idolatria de criar um Deus dentro do movimento evangélico hoje, dentro das nossas igrejas evangélicas? Como é que você enxerga essa idolatria? De forma prática, por exemplo, eu vejo a pessoa fazendo isso. Só dançou, você consegue pagar com ele, se você der, ele vai distribuir. Vou repetir aqui para ouvir, tá? Então, o Diego está falando aqui, Aline, sobre a ideia de que a gente pode ver essa idolatria, mesmo no movimento evangélico hoje, na teologia da prosperidade. Na ideia de um Deus que abençoa, que dá, né, que vai fazer o ser bem-sucedido e uma série de coisas. Mas o que mais? O que mais que a gente pode ver no movimento evangélico hoje como idolatria? Que Deus não pune, que Deus é só amor. Que Deus não pune, que Deus é só amor. O que você diria, Aline? O que você consegue ver como idolatria? Isso Voltando só um... Oi, fala. Pode falar? Pode. Voltando só um pouquinho a questão, uma dúvida aqui, não estou entendendo errado. Vai. Em Romanos 22, então 23, perdão. No caso, ele estava falando, Paulo também estava falando sobre uma questão das pessoas criarem da forma a Deus e a imagem, ou só uma questão de pensamento. Essa questão de semelhante à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, é aquela questão também de criar ídolos, é isso? Olha, não está tão claro, mas é bem provável que seja. Tá, é uma dúvida que eu fiquei. Porque justamente ele coloca a ideia da imagem, né? Então é bem provável que esteja se referindo também a objetos de adoração. Mas não é só isso, né? Não. É muito mais. Não é. Por exemplo, você tem religiões hoje em dia que são meio que clássicas com relação a isso. Por exemplo, o hinduísmo. Você vai ver, por exemplo, essa religião na Índia, né? O pessoal adora animais. Já pensou nessa ideia? Por exemplo, tem locais que a vaca ela é sagrada, né? E vários animais são sagrados. Talvez a grande maioria deles. Normalmente num lugar onde você encontra o panteísmo, né? Que tudo é Deus. Então, acaba se dando mais valor aos animais, até mesmo do que aos homens, por exemplo. Então, a ideia de trocar a glória de Deus é você também atribuir a glória à criatura. Por exemplo, na época de Paulo, o imperador era tido como um deus. E ele exigia adoração a si mesmo. Então, isso é um exemplo de adoração, de dar glória ao homem, por exemplo. Né?
E aos animais você tem várias culturas que fazem justamente isso. Eles glorificam, né? A gente tem a ideia, por exemplo, eu até estava ouvindo essa semana, da Mãe Terra. O Aline, tu compra açúcar mascavo da Mãe Terra, né? Fala a verdade. Eu compro orgânico. Aí, tá vendo? E eu nem ninguém pensa, é verdade, né? A Mãe Terra é um conceito religioso de que a natureza ela é uma divindade. Então já pode parar aí de comprar a Mãe Terra. Né? Brincadeira. Ou não, enfim, aí deixa Deus falar com você. Mas a ideia é de que o homem ele atribui à criação uma glória que não é dela, né? Que só deveria ser destinada a Deus. Então, por isso que eu acho que inclui tanto as coisas mesmo, quanto as imagens, que seriam os objetos de culto. Eu iria por esse caminho, pelo que parece que o texto dá uma abrangência para a gente ver isso, tá? Beleza, Aline? Beleza, sobre a pergunta, eu não sei, eu consigo imaginar tantas coisas. Do ponto de vista individual, eu acho que é muito aquilo da gente não ter maturidade, muitas vezes achar que Deus é Senhor das nossas vontades. Então, Isso. aí você pode chegar ao nível de maturidade, você entender isso, mas na prática ser muito difícil quando você vive o não de Deus. E em relação à igreja, eu vejo muito presente também a questão política hoje em dia, essa questão do posicionamento, uma linha muito tênue, assim, entre você como servo de Deus, você ter consciência, você é um cidadão político e fazer a vontade de Deus e saber que todas as suas decisões em relação a isso têm que estar de acordo com a vontade de Deus, e ao mesmo tempo você não deixou se contaminar para aquilo, tomar aquele discurso para você como se fosse superior, tipo, aquilo transparecer mais do que Deus na sua vida, entendeu? Sim. Eu vejo assim. Eu acho que assim, em todos os casos, está muito atrelado com o que eu quero, é sempre o que eu quero. Né? Então eu crio a imagem de um Deus que eu quero, pelo menos nesse nosso mundo hoje, né? Vamos colocar a ideia da pós-modernidade. As pessoas elas ficaram tão livres do conceito da culpa, por exemplo, que elas colocam, fazem um Deus ali direitinho como elas querem. Então eu fico vendo assim, hoje em dia é muito triste, porque a gente não percebe, cara, mas é muito triste a ideia de você ver pessoas nas igrejas evangélicas, onde a Bíblia está sendo pregada e elas não adoram o Deus verdadeiro. Isso é uma coisa que deveria gerar no nosso coração assim, muita compaixão, assim, sabe? Muito temor, porque às vezes a gente está na igreja cantando, às vezes louvores que não tem nada a ver com Deus, nada. Justamente essa ideia da idolatria. Uma coisa que o Clodoaldo fala é o seguinte, ele fala assim, alguém um dia disse, não foi ele fala assim, alguém um dia disse, domingo, acho que foi até o Paul Washer que falou isso, domingo é um dos dias de maior idolatria nacional ou universal. Ele fala, na verdade, no contexto dos Estados Unidos, né? Domingo de manhã é o dia de maior idolatria nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pessoas vão à igreja para adorar o Deus que elas criaram. Você fica assim, caraca, muito sério, cara. Eles se julgam cristãos, eles se julgam salvos, eles se julgam perdoados, mas eles continuam vivendo conforme a própria vontade deles. A Bíblia vai dizer que Deus os entregou, eles estão debaixo da ira de Deus. Então é muito séria essa questão do abandono de Deus, no caso, né? Então Deus ele é diferente da sua criação. Ele é o Deus incorruptível, que Paulo vai dizer, né? Ele não se mistura. A ideia de que tudo é Deus é uma ideia equivocada. Tem gente que acha que a natureza ela é uma emanação de Deus, né? Tipo assim, Deus, uma partícula de Deus que se transformou, então a natureza é Deus. Nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Então Deus ele é diferente, ele é superior. Ele não pode se equiparar à sua criação. Ele tem que ser visto de maneira diferente. A ideia que o Diego falou, de que o Clodoaldo comenta que Deus é muito diferente da gente. Ele é totalmente diferente da gente.
A gente às vezes não pensa. E para finalizar, então, vamos pensar na ideia justamente do abandono, dessa manifestação da ira de Deus. Então, versículo 24. Por isso, ou seja, por tudo que a gente já viu, que o homem rejeita deliberadamente o conhecimento de Deus, os caminhos de Deus, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, uma coisa que é necessário a gente perceber, né? Todos, sem exceção, recebem essa punição. Todo homem antes da conversão, ou no quadro geral da comunidade, né? O homem que não recebeu uma intervenção de Deus está nesse quadro, abandonado nos seus próprios pecados, até que Deus então venha e intervenha e jogue luz para que esse homem então possa se converter e encontrar a vida, né, verdadeira, no caso. Então, a gente falou sobre a ideia de que Deus aplica a sua ira silenciosa e invisivelmente. É justamente esse conceito que está no versículo 24. Deus está irado com a humanidade. Por quê? Porque ela decidiu seguir os seus próprios caminhos. Então, Deus ele entregou tais homens. Manifestação da ira de Deus, Deus abrindo a mão e deixando a humanidade enfiar um pé na jaca, muito pior do que isso, cara, né? Só que aí, o que acontece? Ele vai atrelar isso como sendo algo do coração, essa ideia da concupiscência, né? Aquele desejo pecaminoso do coração. Isso é o fruto daquilo que vai gerar as atitudes dos homens ruins, essa caminhada para longe de Deus. Só que ele coloca uma consequência. Ele fala, Deus entregou tais homens à imundícia. O que seria essa imundícia no caso? Sim. Sim. Também. Mas o Aline, você ouviu o que o Diego falou? Não consegui entender, não. Tá. Ele está falando da ideia aqui de que, pensando sobre essa questão da imundícia, que às vezes a gente passa por exemplo, um morador de rua, um mendigo, talvez, que esteja numa situação deplorável, a gente às vezes acha que a ira de Deus está sobre aquela pessoa, né? Mas a gente às vezes não pensa no cara que, por exemplo, está na mansão, né? Tipo, está vivendo no luxo, e só que ele vive ao seu bel prazer. E aí o Diego está apontando essa ideia de que ele vive na sua própria imundícia. Só que o que eu queria chamar a atenção é que o texto ele culmina numa questão específica. No final do versículo 24, que é a ideia de desonrar o seu corpo. E aí o John Stott vai contar o seguinte: toda idolatria, na verdade ele parte de uma análise histórica, né? Ele pega a história do que acontece com a humanidade, do que acontece nas sociedades com idolatria, e ele vê uma coisa em comum. E o que ele vê em comum é justamente essa questão da imoralidade sexual. E ele vai pontuar o seguinte: a consequência comum da idolatria é a impureza sexual. E aí ele vai atrelar o seguinte: quando as pessoas têm um conceito equivocado de Deus, automaticamente elas têm um conceito equivocado do sexo. E isso é muito nítido na nossa sociedade hoje. Se eu creio num Deus permissivo, a minha vida sexual é livre. A ideia que o Diego falou no início. O cara falando lá sobre a ideia da homossexualidade, e aí ele virou para o Diego e falou a ideia de que eu acho que Deus não está tão preocupado com isso. Então, toda idolatria, por uma visão equivocada de Deus, acaba gerando uma visão equivocada do sexo. E a gente entende que o sexo não foi criado para libertinagem, ou para impureza, ou para, sei lá, orgia, seja lá como for. O sexo foi criado para o casamento. O sexo é uma coisa honrosa. Por isso ele deve ser praticado no contexto onde Deus discriminou para eles. Então ele vai colocar o sexo ilícito como uma desonra ao corpo. Ou seja, Deus criou o corpo para ser uma coisa honrosa. Né? A gente vai ver, por exemplo,
na nossa sociedade, ainda que depravada e, sei lá, bem afogada no pecado, a gente vai ver a ideia de que ninguém anda pelado na rua. Por quê? Porque nós damos honra a determinadas partes do corpo. E principalmente nós damos honra à parte sexual. Por quê? Porque a gente protege, a gente não mostra, né? Porque é algo que foi feito para ser honroso. Mas o homem, ele insiste em desonrar o seu corpo em imoralidade sexual, justamente pela prática da idolatria, que conduz ele a isso. E não é incomum você encontrar, por exemplo, nas religiões, você vai ver lá as religiões cananeias, culto a Baal. Você vai ter a ideia dos prostitutos cultuais, lembra dessa ideia? Prostituto cultual. Você vai ter lá, nesse contexto aqui do Novo Testamento, a ideia das sacerdotisas. As sacerdotisas, elas eram prostitutas cultuais. Para você oferecer uma oferta, um sacrifício à divindade, você ia lá, se deitava com uma prostituta, achando que você estava oferecendo uma ação de graças, por exemplo, à divindade, ou um sacrifício. E isso era louvado dentro de casa. Eu tenho um professor lá do seminário que ele fala justamente isso. Ele mostra que, para um cara que era servo de Baal, ele era tido como justo de ter ido no templo, ter transado com a sacerdotisa e voltado para casa encontrando a esposa dele. A esposa dele achava isso louvável. Tamanha a loucura que se fazia naquele contexto ali. Né? Então ele vai pontuando, atrelando essa ideia da imoralidade sexual com a idolatria. Então, para finalizar, era justamente essa ideia de trazer o sexo como sendo algo honroso. Nas próximas aulas, eu acho que ainda vou gastar 1 ou 2 aulas em Romanos 1, a gente tentar fechar essa ideia da ira de Deus e ver as consequências. Mas a gente vai ver justamente essa ideia de Deus entregar e a consequência estar atrelada à imoralidade sexual. A gente vai falar na próxima aula sobre a ideia do homossexualismo. Então vai ser uma aula, eu acho que interessante para a gente pensar nisso. O John Stott pontua que é um dos textos que mais vai dar base para a gente falar contra o homossexualismo, porque é uma coisa que desagrada a Deus. Né? Ele entrega os homens ao seu próprio coração, e o seu coração é maligno, maldoso. Mas, assim, a grande questão que me traz temor é que a gente não fique sem a intervenção de Deus. Aí eu queria fechar com a gente lendo Hebreus 12:6, para a gente finalizar com esse conceito. Eu acho que hoje, pela primeira vez no ano, a gente vai terminar na hora. Hebreus 12:6. Eu vou ler. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu vou ler os próximos 2 versículos para elucidar a situação. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Então a grande questão é que Deus tenha misericórdia de nós, intervindo na nossa vida. O quê? Fala. Tá precisando da câmera? Vou acabar agora, tá? Então a grande ideia é que Deus tenha misericórdia de nós. Eu vou fechar com a frase do Ravenhill, né? Ou melhor, vou fazer uma paráfrase do que o Ravenhill falava, né? Um pastor que era da Inglaterra. Ele fala, né, mais ou menos assim: o homem mais infeliz do mundo é o homem que Deus abandonou. Quando Deus nos abandona, isso é a maior manifestação do presente, creio eu, da ira de Deus. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Que Deus possa intervir na nossa vida continuamente para que a gente seja sempre corrigido, atrelado à vontade dele. Beleza? Então é isso. Vou orar aqui rapidinho para a gente terminar, tá bom? Aline, prazer que você veio aí, hein? E bom, que você possa voltar mais vezes, tá? Obrigada pela aula. Show, vou orar aqui, vamos lá. Senhor, obrigado pelo privilégio que a gente tem de estudar a Tua Palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito, Deus, que nos ilumina.
Ó Deus, que o Senhor possa nos edificar pela Tua palavra nos próximos domingos, que a gente possa crescer como igreja para que a nossa vida seja frutífera, Deus, e que a nossa vida possa glorificar o Teu nome também. Nos concede, Senhor, a Tua bênção nesse domingo. Dá-nos a Tua sabedoria e graça para que a gente possa votar também e escolher, Deus, as autoridades que o Senhor quer colocar para cuidar do nosso povo. E tem misericórdia de nós nesse sentido, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, beleza. Aline, Deus te abençoe, tá? Bom domingo. Tchau, obrigada.